você trouxe a sua Bíblia, por favor, abre comigo no livro de Gálatas, no capítulo de número 2. Se você não tem a sua Bíblia, não tem problema, nós teremos o texto ali na tela para você poder assistir conosco, tá? Para você acompanhar conosco. Gálatas capítulo 2, nós vamos ler 2 versículos e depois, no decorrer da mensagem, eu vou ler um outro versículo no livro de Miqueias, que eu não vou me atrever a pedir você para abrir, que você vai ficar indo para lá e para cá, vai ser aqui a barulheira de página quem tem. Os que têm eletrônica agora saem na frente, que procura o tal do Miqueias lá, que fala assim, achei o cara, que esconderam esse Miqueias aí na Bíblia. Gálatas capítulo 2, versículos 19 e 20, a palavra de Deus diz assim: pois por meio da lei morri para a lei, a fim de viver para Deus. Versículo 20, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Mais uma vez, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Eu me converti, eu era adolescentezinho ainda, adolescente para a juventude. Aliás, naquela época nossa, eu não sei nem como é que repartia essas idades, porque você era menino, mas você já era obrigado a fazer coisa de adultos. Menino hoje tem 30 anos, estão jogando videogame o dia inteiro. Na nossa época, eu pelo menos com 12, 13, eu já tinha que trabalhar para tentar ajudar a família, né? Era diferente, mas tempos modernos. Mas quando eu me converti, na igreja que eu me converti, cantava-se muito hino. Lembra dos hinos? Harpa, cantor cristão, hinário presbiteriano, tinha aqueles hinos. E um desses hinos dizia assim, ó, vê se o seu. Morri na cruz por ti, Irmão Darcy, cadê? pra te livrar, meu sangue sim. Não é porque se eu acho ela feia ou bonita, não é isso, gosto musical. Aliás, eu acho ela bonita, mensagem linda, maravilhosa. De certa forma, vocês repararam que nós cantamos a mesma mensagem aqui quando nós cantamos os outros cânticos. Mas o que acontecia comigo é que eu ficava com um peso de consciência enorme, queridos. Aquele negócio ficava na minha cabeça assim, morri por ti, o que você faz por mim? Morri por ti, Manel, e você, está fazendo o que por mim? Agora, o que eu vou fazer diante de uma coisa desse tamanho? Jesus morreu por mim. Então em mim, isso gerava um sentimento de culpa horrível, um sentimento de inadequação, parece que esse negócio, sabe aquelas músicas que prega na sua cabeça, que você não sabe, você está andando e aquele negócio está, aí de repente você começa a cantar, você já viu isso? Você fala, por que eu estou cantando esse negócio? É porque você ouviu a música. Aliás, eles dizem que tem algumas músicas que são particularmente especiais para ficar na sua cabeça e você depois ficar recitando ela sem saber, e essa aqui devia ser uma. Porque esse negócio não saía da minha cabeça. Só que o problema com a cobrança é que a cobrança sempre gera culpa. Porque Jesus morreu por mim, o que eu faço por ele? Aí, como qualquer pessoa, talvez eu não era como qualquer pessoa, eu era pior que qualquer pessoa um pouquinho, mas eu fazia as coisas, eu pensava, aí pronto, furei, agora Jesus morreu por mim, o que eu faço por ele? E a cobrança e aquilo ia gerando um sentimento de culpa, irmãos, horrível. Horrível, vocês nunca mais vão cantar a música, né? Mas o que acontece com esse sentimento de culpa? É que o sentimento de culpa, com relação às coisas espirituais, ele geralmente produz 2 tipos e somente 2 tipos de pessoas. Todas as vezes que a espiritualidade produz em você sentimento de culpa, pensa no dinheiro, por exemplo, quando você não dá o dízimo, e você fica com aquele sentimento de culpa assim, seu carro amanhã fura o pneu, você fala, foi o capeta que veio e furou, porque eu não dei o dízimo ontem, pra você ver, aí a sua mulher fala assim, você está só negando o dízimo, não está? Por isso, ó o gafanhoto, está vindo, está devorando, está estragando, está acabando com tudo, sabe o que você faz? Com qualquer coisa, na espiritualidade,
quando ela gera culpa, nós assumimos uma dessas duas posturas. Nós passamos a fazer a coisa por medo. Nós passamos a agir por medo. Eu tenho que fazer, peso de consciência. Se eu não fizer, Deus vai pesar a mão sobre mim. E aí sabe o que acontece com essa atitude? Destitui todo o valor do amor a Deus. Destitui todo o valor do ato que você está fazendo. Eu conheço pessoas que servem na igreja, mas que se você analisar a vida deles, você verá que o serviço cristão não emana de uma alegria de ter sido criado por Deus com a habilidade de fazer as outras pessoas o conhecerem. Há pessoas que servem porque acham que tem uma tabuada celestial onde é marcado todos os pontos a favor e contra da nossa vida. E quando nós servimos, ponto a favor. Quando você falta de culto, ponto contrário. Quando você não dá o dízimo, contrário demais da conta. Quando você faz... E aí a pessoa começa a servir por obrigação. E eu acho que por obrigação não há nada na vida que tenha valor, irmãos. Meu sentimento. Eu não gostaria de ter um amigo por obrigação. Eu não gostaria de receber um abraço da minha esposa por obrigação. Eu não gostaria que os meus filhos me fizessem um elogio por obrigação. Para mim, destitui o sentido mais belo do ato, que é a voluntariedade. Eu faço porque quero. Aliás, eu faço tendo a opção de não fazer. Você vai me acompanhar o tempo inteiro? Vai. Coisa boa. Coisa boa. Vai motivar. Não, se motivar, tá ficando difícil o negócio dessa igreja, irmão. Um pulou daqui de cima, o outro saiu andando em cima dos bancos. Fala, o que é que eu tenho que fazer? Voar. Como não consigo, eu tô perdendo. Mas vai, continua aí, tá bom. Até perdi que eu estava falando, só a culpa. Tira o sentido do negócio que você... porque se você está fazendo porque você é obrigado, o caso é que a força motivadora não é amor, não é voluntariedade, não é generosidade, não é bondade, não é. Então, quando você, na espiritualidade, começa a fazer as coisas por sentimento de inadequação, e tem gente que faz a gente se sentir assim. Eu tenho pastor que eu converso com ele, que o cara conta as histórias dele, eu falo, meu Deus, eu não devo ser crente, não é possível. Não é possível. O cara chama a mulher dele de minha santa. Se eu chamar a Ana de minha santa, nós estamos brigando. Minha santa? Quero santa nem, quero mulher santa o quê? É uma coisa assim... Não, e os testemunhos, tem uns pastores que eu sento com eles e falo, mano, Deus fez, como é que foi? Não sei, falei, a minha foi, é desse tamanhozinho para contar, nada. Então a gente vai fazendo assim, por esse sentimento de culpa. Agora a segunda postura, é que já que o sentimento de culpa não te domina, você põe no piloto automático, você diz assim, whatever, você vai fazendo. Só que você faz destituído de sentido, é isso literalmente, queridos, que a gente poderia chamar de uma romaria sem nenhum valor. Por que você está indo? Porque está todo mundo indo. Por que você faz? Porque eu tenho que fazer. Mas você sente o que você está fazendo? Não, você põe no piloto automático da existência. Olha, eu me atreveria a dizer para vocês que uma porcentagem enorme de qualquer igreja, inclusive essa, cai numa dessas duas categorias. Fazem as coisas por culpa, dado a eles a liberdade da punição. Muitos deixariam de fazer o que estão fazendo, muitos, e outros que a vida entrou no automático, já vai para a igreja no automático, já tem a relação com Deus no automático, não sabem dizer qual foi a última vez que foram realmente tocados por um momento de profunda comunhão com Deus, de significação para a sua história, de poder dizer assim, Deus está aqui nesse lugar, Deus falou comigo, Deus pôs a mão sobre a minha vida. Então eu durante muito tempo eu vivi assim, até um dia que a luz de Deus brilhou no meu entendimento. Deus mandou uma luz aqui, e eu entendi o que significava a canção linda, morri por ti, Manel, que fazes tu por mim? Perdeu o sentido de cobrança, perdeu o sentido de culpa, porque eu entendi que Cristo morreu por mim, fazendo o que era impossível a mim fazer. Eu não tinha condição de me salvar,
eu não tinha condição de pagar a dívida que pesava sobre mim, eu não tinha a menor condição de me livrar das amarras pesadas que o inimigo tinha colocado sobre a minha vida. E quando eu digo isso, você não precisa pensar em nenhuma vida macabra, tenebrosa, tipo aqueles testemunhos de crente, que o cara fala assim, eu fiz e tal, pai, Jesus me salvou. Você está lá sentado e fala assim, eu nunca fiz nada disso, será que minha salvação tem menos valor? Não, eu estou dizendo da inabilidade de se livrar do domínio satânico. Jesus na cruz do Calvário quebra tudo isso para dar vida a mim e a você. Então é isso, eu fui entendendo o que é, Manuel, eu morri por ti. Agora, por que ele morreu por mim? Para que eu fosse habilitado a fazer todas as coisas que de outra maneira eu jamais teria condição de fazer. Você entendeu o que eu disse? Ele morreu por mim para me habilitar a fazer todas as coisas que de outra maneira eu jamais teria condição de fazer. Eu jamais poderia ser generoso se Jesus não me alcançasse. Eu jamais poderia ser justo se Jesus não transformasse meu coração. Você jamais poderia lutar contra as suas paixões, os seus desejos, as suas inclinações, se Jesus não tivesse morrido por você, para quebrar essa cadeia e poder dizer para você, agora você pode, pelo meu poder, que atua em você através do meu Espírito, louvado seja o nome dele. Então é isso que ele morreu. E aí sabe o que eu entendi? Que eu não tenho, que a música ficava, que fazes tu por mim? Que fazes tu por mim? Que eu não tenho que fazer outra coisa, a não ser me entregar a Ele, a não ser me dar a Ele, para que agora, pela sua misericórdia, pela sua graça, pela sua bondade, eu seja parceiro de Deus na divulgação do reino de Deus na terra. Sabe o que é que eu entendi? É que Cristo vive em mim. Eu estou dizendo, usando muito eu, queridos, mas tudo que eu falo, eu estou me referindo a você. Cristo vive em você. Esta união não é algo metafórico, não é algo dominical. É o seguinte, Cristo habita em mim. Então, por onde eu vou, a vida de Cristo vai em mim. E a vida de Cristo se manifesta através de mim. E a vida de Cristo se manifesta apesar de mim mesmo. Então, quando isso veio na minha cabeça, eu entendi a naturalidade do que Deus quer para a minha vida e para a sua vida. Uma relação com Ele. Uma relação de vida, onde a intimidade de Cristo passa agora a ser disposta a qualquer um de nós, porque o véu foi rasgado, eu posso chegar diante do Pai por aquilo que Ele fez pela minha vida. E isso me trouxe uma liberdade maravilhosa, de saber o seguinte, que tudo o que Deus quer de mim, é o seguinte, filho meu, dá-me o teu coração, filho meu, dá-me o teu coração. E aí eu fiquei pensando como que isso seria experimentado na minha vida. E eu entendi que tudo isso é experimentado por um único elemento, chamado fé. Veja o versículo de número 20, eu vou ler para vocês novamente. Fui crucificado com Cristo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim, vivo-a pela fé. É tudo baseado na fé, não tem mérito nenhum, é somente pela fé, é pela fé que eu fui salvo, é pela fé que eu sou mantido, é pela fé que eu sou cuidado, é pela fé que Jesus pode me tornar um homem, tornar você um homem, uma mulher, um pai, um rapaz, uma moça, uma mulher, que espelhe mais a graça dele, o rosto dele. É pela fé que nós conseguimos nos santificar, é pela fé que nós somos conectados com ele, é pela fé que nós crescemos, é tudo pela fé, porque depende dele. Tudo vem dele. E aí eu acho que o escritor aos Hebreus explicou isso para a gente de uma forma linda, e eu vou ler um texto para vocês grande, para você poder entender isso. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio desta fé que os antigos receberam um bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim.
Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Versículo 6 de Hebreus 11: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe, que ele recompensa os que o buscam. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha, viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu o poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Pela fé, o que você poderia escrever que não é por culpa? O que você poderia escrever que não é por coerção? O que você poderia escrever que não é por intimidação de ninguém, mas pela fé, Manuel, tal coisa. Pela fé, você fez e faz tal coisa. Irmão, se não for a fé em Deus que nos motiva, nós estamos sendo motivados por um sentimento que não é divino. Pela fé, Noé constrói uma arca quando não havia chuva, no meio do deserto, para flutuar de águas que viriam do alto. Eles sabiam a existência de água no plano, mas do alto era uma informação desconhecida, porque não chovia sobre a face da terra praticamente. Caía uma névoa, uma coisinha fina. Pela fé, o que você rompe? Pela fé, o que você faz? Simplesmente porque Cristo vive em mim. A vida que agora vivo-a pela fé no Filho de Deus, que morreu, que se entregou para que eu pudesse viver. Você diz amém para mim? Então, o que Deus espera de mim e de você? Respondendo a pergunta da canção. O que Deus espera de mim e você pelo fato de Jesus ter morrido por nós? E aí eu acho que tem um texto no Velho Testamento, que é o texto de Miqueias, que responde essa pergunta. Porque Miqueias tinha a mesma dúvida. Miqueias disse assim, lá no texto, depois a gente vai ler, mas ele diz assim: Senhor, com que me apresentarei diante do Deus eterno? Me prostrarei diante do Criador dos céus e da terra. Com quê? O que Miqueias está dizendo? Senhor, Tu és grande, maravilhoso, o Senhor é o Criador do universo, dono de tudo, poderoso, sem palavras para Te descrever. O que eu faço para o Senhor se agradar de mim? O que eu faço, Senhor, para Ti? O que eu atribuo ao Senhor, que o Senhor, em troca, vai ver em mim mérito? O texto diz assim: com que eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me perante o Deus exaltado? Deveria oferecer holocaustos de bezerros de um ano? Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros? Com 10.000 ribeiros de azeite? Devo oferecer o meu filho mais velho por causa da minha transgressão? O fruto do meu corpo por causa do meu próprio pecado? Vocês estão percebendo a angústia dele, que é a nossa? A maioria de nós, queridos, ou age por culpa, ou age no piloto automático. E a maioria de nós carrega essa questão. Deus morreu por mim, o que eu faço para Ele? É daí que tanta religião capitaliza em cima do mérito. É por isso que tantos pregadores capitalizam em cima desta pergunta. Dá mais dinheiro que você vai ter respondido. Faça tal coisa, ande de joelhos, sacrifique-se, rasgue o seu corpo, flagele a sua carne, porque aí você terá. Agora olha o que Deus responde para ele. E é essa parte que me encanta. Porque Deus diz assim:
Ele te mostrou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige de ti. Tem uma outra tradução que eu gosto mais que diz o que o Senhor espera de ti. Isso é Deus respondendo o queixume de Miqueias. Isso é Deus ouvindo que Miqueias diz: Senhor, o que eu faço? Eu sacrifico meu filho, eu dou o meu corpo, eu espanco a mim mesmo, eu me flagelo, eu abro mão de tudo, eu viro um ermitão, eu vou para uma caverna, eu me abstenho da sexualidade, eu me abstenho das riquezas, eu abro mão de tudo nessa vida. O que eu faço para te agradar, afinal de contas? Eu frequento todos os cultos, todas as reuniões, eu dou dinheiro. O que eu faço para te agradar? A gente só não tem coragem, mas parece que fica com vontade de falar assim: Senhor, o Senhor é muito caprichoso. O que eu faço? Sabe aquelas relações que você diz assim, seja para sua mulher, namorada, amigo, você diz assim: eu não sei mais o que eu faço para agradar essa pessoa. Já falou isso algum dia na vida? Já esgotei. E principalmente quando você está lidando com o sexo oposto é mais complicado, porque você vai para a vida de acordo com a sua mentalidade. Aí você acha que fez, mas você não fez. Se você nota, às vezes você notou demais. Se você não nota, você deveria ter notado. Vocês entendem o que eu estou dizendo, mais ou menos? Mensagem subliminar aí para vocês? Parece isso. Aí olha o que Deus responde para Miqueias. Irmãos, que coisa linda. E ele te mostrou, ó homem, o que é bom. O resto é lixo. O resto é ruim. O resto é mal. O resto não vem de Deus. Ele te mostrou o que é bom. E o que é que o Senhor exige de ti. Era como se Deus estivesse falando assim: por que você está fazendo essas perguntas? Quem é que meteu essa coisa na sua cabeça? De onde é que você apareceu com isso? Eu já te mostrei o que é bom, o que tem fundamento, o que vale a pena, o que dura para a eternidade, o que tem sustentabilidade nos momentos de crise, de angústia da alma. Eu já te mostrei o que é bom e vou te lembrar o que eu exijo de ti. 3 coisas. Pratiques a justiça, ames a misericórdia, e aí dá um tapa na cara que nem luva tinha, e andes humildemente com o Senhor teu Deus. 3 coisas só que Deus pediu. 3 coisas, eu não vou abordar as 3 por causa do nosso tempo, quero pegar uma delas. Ame a misericórdia. Quando você está pensando assim, Jesus morreu por mim, que faço eu por ele? Deus está falando: seja misericordioso. Ame a misericórdia. Não só pratique a misericórdia como instrumento de vida. Ame, seja misericordioso. Sabe o que é ser misericordioso? É você ter compaixão das coisas que Deus tem compaixão. Sabe o que é ser misericordioso? É você ir no contrafluxo de uma sociedade que é egoísta, egocêntrica, ensimesmada. É você pensar no outro. Sabe o que é ser misericordioso? É você ter espaço para alguém na sua vida. É você quebrar o seu conforto. É você se envolver no outro. Vou dar exemplo. Visite alguém que está doente. Ah, mas eu não sou pastor, missionário, obreiro, não sou nada. Não. É porque você não tem misericórdia. E aí você acha que a misericórdia é responsabilidade de terceiros. Aí você diz assim: mas eu vou lá e dou muito dinheiro. Mas eu vou lá e faço. Deus está falando assim: tem 3 coisas só que é boa, que são boas, e que eu pedi de você: seja justo, ame a misericórdia e andes humildemente comigo. Sabe o que é ser misericordioso? É você servir alguém que está precisando, é ir na casa de uma pessoa enferma, é fazer uma oração, é levar um socorro, é limpar uma casa, é levar uma comida. Sabe o que é ser misericordioso? É perder um culto sentado aqui para estar ali embaixo sujo, ajudando. Sabe o que é ser misericordioso? É você se ver como parceiro de Deus aqui na terra, e aí Deus vai olhar e dizer: você entendeu? Você entendeu que fazes tu por mim? Você entendeu? Você não deixou-se ser ganhado aí por esse sentimento miserável de culpabilidade, onde você acha que tem que pagar com uma coisa ou outra. Não, você entendeu que é misericórdia, que é amar o próximo, que aliás eu já havia ensinado para vocês que resume a lei em me amar de todo coração, entendimento, força, alma e o próximo.
Que fazes tu por mim? Sento no banco de uma igreja confortável. Que fazes tu por mim? Dou dinheiro. Que fazes tu por mim? Vou lá uma vez ou outra. Que fazes tu por mim? Aí Deus está dizendo, você não entendeu. Você não entendeu. O que me libertou, irmãos, do sentimento de culpa que isso promovia em mim, principalmente quando eu era jovem, e acho que a vida toda, mesmo depois de casado e pai, é entender que o que eu faço por Deus é o que eu faço por você. Eu entendi que o que Deus me pede não é para fazer nada para Ele, porque o que eu faço para Ele é o que eu faço por vocês, é o que eu faço pela pessoa da rua, é o que eu faço pela pessoa do outro lado do planeta, é isso, porque ao fazer, eu estou fazendo para quem? Para Deus, porque Jesus disse assim, um dia eu estava preso, você me visitou, um dia eu tive sede, e você levou um copo de água gelada para mim, um dia eu tive fome, você chegou lá com uma marmita, mas a gente poderia dizer assim, um dia eu estava com vontade de beber um café e você chegou com um copo de café para mim. Um dia você limpou a minha casa. Um dia, quando tinha uma mulher que acabou de dar à luz, você foi lá ajudá-la a cuidar daquele neném que para ela era tão difícil naquele momento. Um dia, quando alguém operou, você foi lá e fez por aquela pessoa o que naquele momento era impossível para ela fazer. Você foi os pés dela, você foi as mãos dela, você foi a casa dela. Sabe, um dia eu estava chorando e você simplesmente foi e ficou ao meu lado. E disse para mim, pode chorar, eu estou aqui para te fazer companhia. Um dia eu estava angustiado, não sabia muito bem o que fazer, você veio para me ajudar a ter orientação. Um dia eu estava caminhando para a morte, você me interrompeu e disse, esse caminho te leva à destruição. Um dia eu estava com as pernas tão fracas que você me colocou no braço e me carregou. E aí você vai dizer assim, eu nunca fiz isso. E Jesus vai dizer, fez. Quando você entendeu a música, morri por ti na cruz. Que fazes tu por mim? Você entendeu? Irmãos, e eu vou falar uma coisa para vocês. Analisando a igreja, eu acho que tem uma quantidade enorme de pessoas que nunca entenderam isso. Que hoje são motivadas pela culpa. Eu já contei para vocês isso, para minha vergonha, eu vou contar para vocês. Um dia eu estava pregando num lugar, uma igreja grande, que tinha me convidado, e o pastor é meu amigo, e nós saímos para comer, e fomos conversando, e ele me perguntando coisas da igreja, eu perguntando, conversa de pastor, querendo saber o que o outro está fazendo. Aí ele foi e falou assim, mano, eu assisto você pregar quase todo domingo. Eu falei, que bacana. Ele falou, rapaz, se dependesse do que você fala no dízimo para eu dar dinheiro naquela igreja, você não dava não. Você acredita que ele falou isso para mim? Aí eu não sabia se eu chorava ou se eu ficava alegre. Porque ele falou para mim desse jeito, ele falou, se dependesse do que você fala na hora do dízimo para eu dar dinheiro naquela igreja, eu não dava. Eu falei, mas fala mais para mim. Ele falou assim, não, você tem que desafiar a pessoa. Aí eu não vou falar mais do que ele falou, porque eu não quero também ofender. Aí eu fui ouvindo o que ele pensou, falei, Deus, graças a Deus que não tem gente dando dinheiro. Porque se depender de eu ter que manipular você, se depender de eu ter que jogar um sentimento de culpa em você, para que você faça alguma coisa que eu estou dizendo que é para Deus, maldito sou eu. Não é nem questão de ser maldito. Maldito é todo aquele que perverte a mensagem do Evangelho por qualquer intenção que seja. Paulo disse isso, irmãos, se alguém vos prega um outro Evangelho que vá além desse, seja anátema. Ou seja, qual é o valor de você ter que fazer, porque tem uma cobrança de um lugar que você espera ir um dia, mas tem uma cobrança tão grande em você,
que se você não fizer, você fala, meu Deus, eu não presto, eu não entro naquele lugar miserável que eu sou, enquanto Deus está falando, você não entendeu nada, esquece a cobrança, vem viver comigo, me deixa te transformar, e quando você entender, é natural, não é o dinheiro que é natural viver dessa maneira. Não se preocupe com o que você faz, se preocupe em andar comigo, e a minha vida viver em você, o resto vai tudo cair no eixo. Mas é muito mais fácil para nós a gente frequentar igreja, achar que na consciência, não, eu domingo passado eu fui lá, eu estava lá. Aliás, eu faltei esse domingo porque o sol está bonito, aqui quase não tem sol mesmo, então Deus entende, mas aí no fundo está aquela justificação, porque não entendeu o que é a vida de Deus em você. A vida que celebra, a vida que se dá, a vida que entrega. Que fazes tu por mim? Pergunta o Senhor. Eu vou terminar respondendo você. Se você não puder responder para Deus aqui nessa manhã, Senhor, sabe o que eu faço pelo Senhor? Eu me entreguei para Ti, ó Deus. Minha vida é do Senhor. Minha vida é do Senhor. E o Senhor, faça o que o Senhor quiser. E não tenha medo que Deus vai te mandar para Madagascar ser missionário no meio dos beduínos, não, gente. Nem fala, não entrego nada, vai que esse Deus me resolve mandar lá para a Arábia Saudita eles cortar meu pescoço. Besteira. Acho que você nem tem what it takes para ir para a Arábia Saudita também. Senhor, sou do Senhor, vive em mim, Senhor. E me ajuda a ter percepção, sintonia fina com essa vida do Senhor em mim a cada manhã. Que quando eu levantar e for lidar com os meus problemas do dia a dia, quando eu for lidar com as pessoas que eu convivo, quando eu for amar minha esposa, o meu marido, os meus filhos, quando eu for para o meu trabalho, quando eu for mexer com o meu investimento, quando eu lidar com as pessoas da rua, quando eu for, meus olhos verem o que não deve ver, Senhor, a vida do Senhor em mim é o que vai ser expresso. E aí sabe o que acontece? Essa vida, ela é tão abundante, toma tanto todas as áreas, que de repente já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então já não depende mais do que eu preciso fazer, porque agora a vida de Cristo é a minha vida. Então eu entendo o que é amar a Deus, eu entendo o que é amar as pessoas, eu entendo que o meu lugar no corpo de Cristo é servir, e eu me dou, e eu entrego, e eu sirvo, não para ter lá no questionário, serviu tal dia, check mark, não, porque servir é ser parceiro de Deus na construção do reino dele na face da terra. Você diz amém para mim? Amém. É isso que eu acho que os irmãos da reforma protestante entenderam tão bem, que foi perdido depois ao longo da história. Sacerdócio universal de todos os filhos de Deus. Você, sendo um sacerdote na sua casa, não é só o homem não, mulher, menino, rapaz, moça, no seu trabalho, na sua vida, é você servindo, é você acudindo, é você orando, é você levantando, é você carregando, é o corpo de Cristo, porque já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu queria fazer um desafio para você nesses poucos minutos que nos restam, querido. Porque quando eu comecei a pensar sobre isso, Deus foi trazendo ao meu coração aquilo que eu disse para vocês. Você não imagina, Manuel, quantas pessoas ou vivem no piloto automático, ou vivem por culpa. Você não imagina quantas pessoas não sabem o que é a vida do meu filho neles. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos. Eu quero fazer um desafio a você nessa manhã, muito consciente, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Eu queria convidar você, não é a se manifestar não, eu queria convidar você a orar por você. Que fazes tu por mim? Pergunta o Senhor. Eu queria que você tivesse um minuto para analisar seu coração e entender se você não está fazendo todas as coisas que não caem na proposta de ser justo, amar a misericórdia
e andar humildemente com o Senhor teu Deus. E quem sabe nessa manhã, o arrependimento pode vir sobre os nossos corações, sobre o seu coração, e você ir agora fazer uma oração e dizer: Deus. O pastor disse que um dia veio uma luz na cabeça dele, que ele entendeu isso. Eu quero entender hoje, Senhor. Eu estou entendendo, Senhor. Eu estou entendendo. Meu nome. O que você faz por mim? Deus está te perguntando. Aí você poder responder: Senhor, eu faço tudo e não faço nada. Eu faço tudo porque todos os meus atos têm as suas mãos, porque a minha vida é do Senhor. E eu não faço nada porque isso é a vida do Senhor em mim, não tem outro jeito. Nessa manhã, Senhor, eu quero me consagrar ao Senhor. Fala isso, irmão. Se Deus tocou o seu coração, ora assim ao Senhor. Eu quero me consagrar ao Senhor. Eu quero me entregar ao Senhor. Eu quero me dar totalmente ao Senhor. Eu quero ser do Senhor e ter o Senhor em mim. Para que eu possa dizer: a vida que agora eu vivo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Senhor Jesus, para que toda movimentação da minha história seja nessa direção. Quem tentará acusação contra os filhos de Deus? Se é o Senhor que nos justifica, Paulo escreveu à igreja em Roma. Quem tentará? Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque nós estamos nele e ele em nós. A dinâmica da vida é a dinâmica do reino, é a dinâmica de Cristo, porque para nós não existe outra dinâmica. A única aceitável é: Cristo vive em mim. E vem, Senhor, agora para as atitudes da minha vida. Senhor, livra-nos em nome de Jesus. Esses que estão orando, Senhor, livra-nos de uma vida religiosa. Dá-nos uma vida cristã autêntica. Ajuda-nos a enxergar quem somos no corpo de Cristo. A deixar o Senhor ser visto pelos nossos dons, pelo nosso serviço. Nós vamos nos envolver, Senhor, dentro e fora da igreja. Nós vamos ter vida aqui e ajudar e servir em ministérios, mas nós teremos vida lá fora. Obrigado, Senhor, por essa manhã linda. Obrigado, Senhor, por esse encontro nosso. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelos hinos, pelos cânticos, a celebração, pelas orações. Obrigado pela companhia de quem está perto de nós. Obrigado, Senhor, obrigado por essa pessoa sentada ao nosso lado. Obrigado, eu agradeço ao Senhor de ter essas pessoas para me ouvirem, ouvir pregar a palavra do Senhor, porque eu creio na transformação que ela pode fazer. Louvado seja o Teu nome. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Eu levanto as minhas mãos, ó Deus, e eu agradeço ao Senhor por tudo isso, no nome de Jesus. Você pode dizer amém comigo? Amém. Queridos, eu lembrar vocês duas